Muitas pessoas, por falta de conhecimento, dizem: Jesus estava quebrando o sábado, o mandamento da lei de Deus. Falam dessa forma. E sabe o que eu quero dizer a você? Lucas escreveu este livro para os romanos. Cada evangelho foi escrito por um apóstolo ou discípulo de Cristo. E cada um tinha um propósito e um intuito nisso. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os gregos e Lucas escreveu para os romanos. Mas todos aqueles daquela época conheciam a cultura e conheciam a lei e conheciam a história do povo de Israel. No tempo do exílio da Babilônia, o povo pecou muito contra Deus, com braço de ferro, que destruiu o templo e destruiu a cidade. E o povo, depois de ter passado aquele tempo no exílio, por medo, por temor, quando voltaram para Jerusalém, diz a palavra que foi criado o grupo dos fariseus para preservar a lei. Ezequiel estava profetizando, mostrando ao povo que eles estavam pecando contra o sábado do Senhor. Se você ler em Ezequiel 22:8, despejaste as minhas coisas santas, os meus sábados profanados. Ezequiel 22:26 diz: os meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. E então os fariseus, com medo do povo, eles acharam que eles podiam ser um Deus a ponto de criar leis sobre a lei de Deus. Presta bem atenção nisso. Tem muita gente que não sabe que os fariseus criaram leis sobre a lei de Deus. Eu não posso criar uma lei e colocar acima da lei de Deus usando o mandamento de Deus. E se acrescentar ou tirar a palavra, e será cobrado por Deus. Os fariseus criaram regras para pesar o sábado, tornaram o sábado um fardo para o povo, nem eles davam conta. E por isso, para eles, curar uma mulher libertada de um espírito de enfermidade era trabalho, era pecado. Eles proibiam até cuspir na terra. Isso não era mandamento de Deus. Cuspir na terra porque dizia que fazia lodo, barro para construir alguma coisa. Por que vocês acham que quando Jesus viu o cego de nascença, ele foi lá no sábado? No sábado ele cuspiu na terra, fez lodo e pôs nos olhos do cego. Ele não precisava fazer isso. Era só tocar e ele era curado. Era uma palavra de Jesus. Aquele homem era curado. Mas o Senhor Jesus estava afrontando, confrontando o erro dos fariseus, confrontando os religiosos daquela época que estavam querendo pôr o peso e um fardo sobre a lei de Deus, sobre o povo. E a Bíblia diz que eles impediam os outros de entrar no céu e eles também não entrariam. Jesus foi bem claro, por isso chamava eles de hipócritas. Até olhar no espelho era proibido no sábado. Com medo, eles tinham que a pessoa ver um cabelo branco e queria matar. Até cuspir na grama era proibido. Então Jesus foi confrontando preceitos de homens, mas ele nunca deixou de guardar nenhum mandamento do Pai. Glória a Deus. Porque senão Jesus seria mentiroso, porque ele diz: eu guardei os mandamentos. Então, Jesus diz: bem-aventurado aquele que não vem em tropeço. Então você fala com Jesus: graças a Deus, a lei de Deus, eu estou com tropeço nele. Isso é forte, irmãos. Eu já vi pessoas dizer: Jesus transgrediu o mandamento de Deus. Peraí, então ele é mentiroso? Porque você está dizendo que Jesus transgrediu a lei de Deus e ele disse que guardou? Como assim? Está dizendo que na Bíblia está isso? Não. Isso aí era a hipocrisia dos religiosos dos fariseus da época. Há mais de 39 leis sobre este mandamento que foi colocado. Preceitos de homens, por isso dizia a palavra: me honram os lábios, em vão me adoram. E seguem e criam preceitos de homens. Preceitos que não foram enviados por Deus. Por isso Jesus era condenado. E João dizia que o povo condenava Jesus por violar o sábado, mas não o sábado de Deus, o sábado dos judeus. O sábado dos homens. A lei criada pelos homens. E Jesus estava sendo acusado. E aquele povo era hipócrita. Era aquele aleluia. E nós devemos tomar muito cuidado ao jogar, mas não julgueis para não ser julgado. Porque a medida que você medir, você será medido. Essa palavra é muito forte, irmãos. Aí você pode dizer: mas está na Bíblia, julgar
Glória a Deus. E o povo está julgando Jesus aqui. Para eles, que eles davam água para mais importante do que o animal. Glória a Deus. E então diz a palavra que o povo se envergonhou. Vamos deixar por aqui essa palavra e vamos lá para Lucas 8. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Lucas 8 diz, no versículo 26 e diante, irmãos, nós lemos que tinha um homem de Gadara. Gadara não era um povo de Deus, era um povo gentil. Era uma cidade formada por pessoas gentias que não conheciam Deus, nem a lei de Deus, não tinham temor a Deus, nem respeito algum.